esses textos, quando utilizam dos tipos de argumento, realmente convence o leitor de que o autor do texto tem razão. Última aulinha sobre o terceiro pilar da redação do Enem, argumentando adequadamente. Estamos dentro dos tipos de argumento. Nós já estudamos o banco de dados, nós já passamos para vocês atividades do banco de dados, para vocês trabalharem esse assunto de forma que vocês aprendam a construir o esqueleto da redação de vocês, né? Com estratégia. O banco de dados é uma estratégia de escrita, é um projeto de texto. Para vocês não chegarem lá e escrever de qualquer forma. Vocês precisam ter um projeto de texto. Como eu falei, dei um spoiler, faz parte de uma das competências. Então, muito cuidado, presta atenção, presta atenção. Se não fez ainda, se não praticou, volta lá, pega a atividade, pratica para aprender a escrever o banco de dados, a construir o banco de dados, que é o nosso projeto de texto, certo? André, em relação ao tempo, quanto tempo eu tenho que gastar no banco de dados? Gaste, em média, 6 minutos. 6 minutos na esquematização do seu banco de dados. Depois é só começar a escrever a redação e fluir, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso estudo dos tipos de argumento, em relação aos argumentos necessários, né? As informações necessárias que a gente precisa lançar para persuadir, convencer, provar que a gente tem razão quando a gente apresenta a nossa tese, estão os últimos 3. Dados estatísticos, constatação e tempo e espaço. Esses são os últimos 3 tipos de argumento que a gente pode estar usando para comprovar a nossa tese, tá bom? Como que são? Como é que a gente constrói? Como é que a gente usa esse tipo de argumento? Cara, é só trazer números. É só trazer números. É bem simples, é bem tranquilo. É só trazer números. Os dados estatísticos são 30%, 3 em cada 4, boa parte, maioria. Tudo isso aqui são dados estatísticos. São dados presentes no levantamento de dados, no levantamento de informações de algum órgão. Geralmente, esses dados estatísticos, eles vêm casados com o tipo de argumento que a gente viu na aula anterior, o tipo de argumento de citação de autoridade. Então, como é que a gente usa os dados estatísticos? De onde eles nascem? Eles nascem de 2 locais. Ou da sua cabecinha, que você precisa chegar com esses números, né? Chegar com esse conhecimento, ou nascem dos textos motivadores. Ali na proposta de redação, a gente tem textos motivadores. Esses textos motivadores, eles podem ser trabalhados, eles podem ser selecionados por a gente. Nós podemos selecionar esses textos, nós não podemos copiar igualzinho. Copiar fielzinho ali, como é que está escrito, a gente perde ponto. Na verdade, a linha é desconsiderada. Então, você não pode copiar igualzinho do texto motivador. Anota isso, pelo amor de Deus, pega na mãozinha do professor. Anota isso. Não vou continuar o vídeo antes de você anotar isso aí. Não se copia texto motivador. Agora, você pode transformar a informação presente no texto motivador a seu favor, a favor da defesa de sua tese, a defesa do seu ponto de vista. Em favor da defesa do seu ponto de vista, você pode copiar. Copiar transformando. Você vai pegar essas informações, transformar essas informações para que você defenda esse seu ponto de vista. Beleza? Anotou isso? Ok. Como é que a gente faz? A gente tem que transformar as informações que aqui estão. Por exemplo, como é que a gente transforma 30%? Aproximadamente 1 a cada 3. 1 em cada 3. É assim que a gente transforma. Tá no texto motivador 30%? Traz 1 em cada 3. 1 em cada 3 é aproximadamente 30%, né? 33,33333%. 3 em cada 4. Como é que a gente transformaria 3 em cada 4 lá do texto motivador para a nossa redação? Pega o 3 em cada 4 e visualiza isso, 4 100%. 3 vai ser quantos por cento desses 4? 3/4 da parte do todo. 3/4 da parte do todo significa 75%. Então, 3 em cada 4, 75%. A gente transforma da parte para a porcentagem. A gente faz essa transformação. Porque não pode copiar fielzinho, tem que fazer uma transformação
e passar para o nosso texto, certo? Senão, se chamaria plágio. E aí tem boa parte e maioria, que são interpretações que a gente pode estar fazendo dentro também desses números trazidos no texto motivador. São esses dados estatísticos que a gente pode estar usando dentro da nossa redação para convencer de que a gente está com a razão. Por exemplo, quando a gente fala que a corrupção é promovida pela maioria dos brasileiros. Quando a gente traz que a corrupção é promovida pela maioria dos brasileiros, espera-se que você traga algum número. Ou espera-se que você traga tipos de argumento que reforcem, que provem isso aqui. Porque você citou maioria. Então você precisa citar, lançar, promover, apontar, informar que maioria é essa. Onde é que você viu isso? Sabe por quê? Se você não provar isso aqui, se você não provar que é a maioria dos brasileiros que promovem a corrupção, você cai em uma falácia. Quando você não argumenta, cuidado aqui, hein? Olha para mim, presta atenção. Quando você não pega a informação que você lançou e prova, se você diz que a maioria dos brasileiros, tem que provar essa informação. Se você não provar isso aqui, você cai em uma falácia. André, o que é uma falácia? Falácia é um texto, é uma informação, é um trecho escrito, falado ou divulgado que mexe com o seu psicológico, mexe com sua emoção, parece verdade, mexe com a sua razão, inclusive, com o seu pensamento, mexe contigo, só que tem um problema. É falacioso, é inverídico, não é verdadeiro. Parece verdade, mas não é verdade. Possa ser que essa afirmação aqui seja verdadeira, mas possa ser que seja mentirosa, seja falaciosa. Para você comprovar que não é falaciosa, você precisa provar. Para provar, você tem que usar o quê? Tipos de argumento que comprovem, que reforcem, que persuada, que mostre que a maioria dos brasileiros realmente promovem a corrupção. Se você não fizer isso, se você lançar uma informação e você não provar, você cai em uma falácia. Porque existem algumas afirmações que elas realmente são tênues, que se você não mostrar, você acaba caindo em falácia. Se você não trouxer a informação que comprova, você cai em uma falácia. Por quê? Porque alguns avaliadores, eles pesquisam, eles querem saber se aquilo é verdade mesmo, eles querem saber se o que você falou, aquela informação que você lançou, é verdadeira. Então, você precisa ter muito cuidado em lançar informações e provar. Porque se você não provar, cai em falácia. Como é que eu provo? Usando tipos de argumento. Pega um autor, pega um filósofo, pega um órgão, usa citação de autoridade. Pega um número, quando você fala em maioria, pega um número e apresenta ele. Mostra que você tem razão. Muito cuidado em dados estatísticos em números. Quando você fala maioria, quando você fala minoria, você tem que provar em números, certo? Tranquilo? Vencido isso, vamos para o argumento de constatação. O argumento de constatação é quando você apresenta informações, vamos lá, é quando você apresenta informações e essas informações levam você a um fechamento, a uma constatação. Levam você, essas informações, esses trechos, esses períodos lançados anteriormente, levam você a constatar algo. Compreender que aquilo ali é verdade a partir de uma construção sequenciada. Por exemplo, a violência contra a mulher brasileira é um fato recorrente. E aí você traz números sobre isso. E aí você traz exemplos sobre isso. E no próximo período, depois de você trazer números e exemplo e dar um ponto, você vem mostrando que, constatando que realmente é um problema recorrente. Essa constatação a partir de dados e informações também é válida. Também é uma forma de fechar.
Essa constatação, esse argumento de constatação é uma forma de você fechar o seu parágrafo amarrando aquilo que você inseriu como informação. Mediante isso, sendo assim, como se fosse um fechamento, constatando a informação, constatando a veracidade das informações. Tranquilo? Último tipo de argumento, tempo e espaço. Tempo e espaço. Vamos continuar falando sobre o tema de 2015, o tema acerca da violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira para a compreensão de todos vocês. Galera, tempo e espaço. Como é que a gente usaria esse argumento na defesa de nossa tese, dizendo que é recorrente no Brasil? A gente poderia falar na nossa tese, né? Desenvolvendo isso lá no final, depois de construir nosso banco de dados, a gente poderia citar que a violência contra a mulher, o machismo, né, envolvido nisso, é algo construído, possui raízes históricas. Quando você cita que o machismo possui raízes históricas, você está trazendo para um argumento de tempo e espaço. E você pode remeter lá aos neandertais, lá aos primeiros os Homo sapiens neandertal. Você pode ir para os Homo sapiens neandertal, usar o argumento de que os homens, muito antigamente, carregavam a mulher pelos cabelos. Por quê? Porque a mulher ela era vista como posse. Era vista como posse. E até hoje, olha a retomada para os dias de hoje. Primeiro você vai para o passado, fala sobre esse tempo que a mulher era carregada pelos cabelos e, portanto, é uma construção histórica. E depois disso você vem para o presente. Atualmente, esses traços do passado ainda se mantêm. Se mantém no jeito de tratar, se mantém no jeito de chamar a mulher, se mantém no jeito de lidar com ela e se mantém, inclusive, no jeito de dialogar com a mulher. E aí você pode estar lançando isso, estar mostrando isso, as características, os traços da sociedade atual contemporânea que coloca a mulher como um padrão inferior ao homem, a figura masculina. Então, olha que bacana. Você pode fazer uma ida ao passado, uma volta ao presente e continuar a sua argumentação provando que sua tese, escrita lá anteriormente, que fala sobre a recorrência e fala sobre as raízes históricas, provando que é histórico. O tratamento, a figura feminina é de caráter histórico como um tratamento de inferioridade, que a mulher é inferior ao homem na sociedade. Se você trouxer isso, se você mostrar esse tipo de argumento, você reforça aquilo da sua tese. Quando você diz que são raízes históricas que constroem a forma como a mulher é tratada e que mantém, e que reforça, e que maneja, e que influencia na violência, na persistência da violência contra a mulher na atualidade, na contemporaneidade do Brasil. Tá bom? Então, esses são os tipos de argumento que a gente pode estar usando para reforçar nossa tese, para comprovar nossas informações lançadas. Espero que você esteja entendendo, compreendendo. Nós vamos passar uma atividade acerca desse assunto para que você, em textos, alguns textos que nós vamos selecionar e passar como atividade, você encontre tipos de argumento presentes nos parágrafos. Tá bom? Essa é a nossa atividade que a gente vai estar passando para vocês. Façam essas atividades, serão 3 ou 4 textos que a gente vai estar colocando para vocês fazerem essa análise e ir circulando e identificando os tipos de argumento. E vocês vão perceber que esses textos, quando utilizam dos tipos de argumento, realmente convence o leitor de que o autor do texto tem razão. Tá bom? Então, até a próxima aula. Aula essa que vamos falar sobre a proposta de redação, o último pilar da redação do Enem, tá bom? Então, bons estudos, a gente se vê na próxima aula. Até mais!